Graça e paz, irmãos. Amém. Este é o dia que o Senhor nos fez. Amém. Alegremos e nos regozijemos nele. Apesar de estar friozinho, né? Mas é um dia que o Senhor nos fez para ouvirmos e meditarmos na sua palavra. E antes da gente começar, então, a meditação, a nossa devocional, que faz parte da leitura de hoje, nós vamos orar pedindo para que o Senhor ministre aos nossos corações. Amém? Amém. Espírito Santo de Deus, nós pedimos neste dia que o Senhor fale conosco, aos nossos corações, ministrando, Pai, abrindo os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para as verdades que estão escritas na Tua Palavra e que elas se tornem práticas no nosso dia, Senhor Deus, em nome de Jesus, em tudo que vamos fazer, Pai. Fala conosco, prepara agora o nosso coração, que possamos estar sensíveis a ouvir a Tua voz neste dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. Aqui, em 2 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo vai falando do seu trabalho de apóstolo, né? Então, de acordo com os estudiosos, aqueles que têm estudado e meditado na palavra de Deus, diz que a partir do capítulo 10 até os outros a seguir, Paulo vai tratando sobre o seu ministério como apóstolo. Então, até o fim da carta, ele defende a sua autoridade, aquilo que foi dada pelo próprio Senhor na vida dele. Então, durante a leitura, você pode perceber que algumas vezes a linguagem de Paulo é um pouco dura. Mas o que leva Paulo a falar dessa forma à igreja ali de Corinto, porque essa carta foi escrita para a igreja de Corinto, é o amor que ele tem por aquele povo, porque eles querem ver realmente a igreja se ajustando, se tornando cada vez mais semelhante a Cristo Jesus e caminhando para este alvo. Então, essa carta aqui, quando Paulo escreve este capítulo para a igreja, a esperança de Paulo é que as coisas que estavam acontecendo, que não estavam muito legais, que não estavam funcionando corretamente, elas fossem realmente consertadas, corrigidas, até então a chegada de Paulo, que era esse desejo dele de estar ali com o povo da igreja de Corinto. Então, nessa carta, Paulo fala sobre essa situação e ele deixa um ensinamento muito importante, que é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Ele fala ali sobre uma guerra, ele fala sobre um campo de batalha. Então, até o tema que eu coloquei para a nossa devocional, para a nossa meditação, são as armas da nossa guerra. E essa guerra, ela não é como a guerra que nós vemos aí fora, que são combatidas ou lutadas por armas de fogo. Elas não são com tanques, como a gente vê, não são coisas que nós humanos, nós pessoas usamos numa guerra normal. É uma guerra totalmente espiritual, que são guerreadas, que são combatidas com armas espirituais. Então, a arma do homem, ela não tem poder nenhum com relação a esta guerra que é totalmente espiritual. Então, a gente não tem como nós usarmos nessa batalha espiritual essas armas que nós conhecemos, que são tão vistas e faladas diante de guerras, de situações complicadas no nosso mundo hoje. É uma guerra diferente. Então, aqui nós vamos ver, diante dessa carta de Paulo aos Coríntios, podemos aprender que vivemos em uma guerra e que conflito entre as forças de Deus e as forças de Satanás é espiritual e precisa ser travada com armas espirituais. E a vida do cristão, ela não é um parque de diversão. A nossa vida é um campo de batalhas. É um campo de batalhas e nós precisamos saber com que arma nós precisamos lidar neste campo de batalha. Quais são os tipos de armas que nós vamos usar. Então, pesquisando um pouquinho sobre essa palavra armas, né, dita aqui também nessa leitura da palavra de Deus, essa palavra no original, ela fala sobre qualquer ferramenta ou implemento para preparar algo. Armas usadas em guerra, em armamento, um instrumento. Serve tanto para armas de defesa como armas de
ataque. Então, nós vamos ler aqui para poder entender melhor essa situação. Então, capítulo 10, versículo 3, diz assim, nós vamos ler do 3 ao 6. Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, Paulo está dizendo ali nessa carta aos Coríntios sobre essa guerra, que as situações complicadas que estão acontecendo ali, elas não serão combatidas, embora nós somos humanos, não serão combatidas com armas humanas. Porque a nossa batalha, não é contra carne ou sangue. A nossa batalha é espiritual. E ele está dizendo como são essas armas ali. Então, uma pergunta que fica pra gente: como são as armas da nossa guerra? Essas são armas que o próprio Jesus, que o próprio Deus deixou para nós, como seus filhos, como seus discípulos, como igreja do Senhor. E como são então essas armas que temos à nossa disposição para usá-las? Como elas são? Então, em primeiro lugar, no versículo 4, a gente vê que essas armas são espirituais. Elas não são carnais, elas não são aquilo que nós podemos pegar, apalpar, de pegar talvez um revólver, alguma coisa assim, não. A nossa arma nessa batalha, elas são espirituais. No versículo 4, ali no comecinho diz: porque as armas da nossa milícia, ou seja, a arma da nossa guerra, da nossa batalha, não são carnais. Então, elas são espirituais. Então, aquilo que é espiritual precisa ser combatido, precisa ser batalhado nas regiões celestiais. E daqui a pouquinho mais para frente nós vamos ver então como usar essas armas. Mas por enquanto nós estamos vendo quais são essas armas. Elas são espirituais. Então, nesse campo de guerra, as armas carnais, elas são totalmente impróprias, sem utilidade, elas são totalmente inadequadas, não servem para essa batalha que vivemos, nesse campo de batalha espiritual cristão que nós vivemos. Mas as nossas armas, elas estão em Deus. E nós vamos ver no ponto a seguir, como são as armas da nossa guerra. Nós vamos ver que elas são, segundo ponto, poderosas. As nossas armas, elas são espirituais e elas são poderosas. Então, não é uma arma qualquer, é uma arma totalmente poderosa. E seguindo a nossa leitura aqui, nós podemos ver que essas armas, elas são poderosas em Deus. Então, é nele que nós iremos utilizar essas armas. Elas são poderosas em Deus e são totalmente eficazes, ou seja, são muito boas para algumas finalidades que nós vamos ver aqui nesse texto também. Continuando na leitura ali, então, o versículo 4 diz ali que: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para que elas são poderosas em Deus? Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Elas são poderosas para destruir fortalezas. O inimigo, ele tem suas fortalezas. E essas fortalezas, elas precisam ser quebradas e vencidas. E são com essas armas. Essas fortalezas muitas vezes parecem impossíveis de serem vencidas. Mas nós temos uma arma que é poderosa para destruir essas fortalezas. Nós vemos também que, continuando aqui a leitura desse versículo, fala que ela também, para destruir fortalezas, continuando ali no versículo 4, anulando nos sofismas. E o que é essa palavra sofismas? São argumentos ardilosos, aparentemente corretos, que pretendem induzir o erro, enganar
ou silenciar o oponente. Então, são estratégias do inimigo. E eu fui pesquisar um exemplo claro de como usar esses sofismas. Como assim, né? Então, eu vi uma pessoa falando assim, uma frase que todo mundo conhece, né? Eu não sou ninguém. Aí depois a continuação da frase fala assim, ninguém é perfeito. Ou seja, se eu não sou ninguém, eu sou o quê? Perfeito. Então são coisas que são assim, para enganar e para poder atingir a nossa ideia. E são dessas coisas sutis que Satanás usa nessa guerra, nessa batalha em que vivemos. E por isso, a arma de Deus, ela também é poderosa para destruir essas armas de Satanás ardilosas que entram, penetram na nossa mente, no nosso coração. A arma de Deus, ela é poderosa para destruir, anular, aniquilar de uma vez por todas. Na palavra sofismas em grego, ela significa raciocínio, reflexão, pensamento. Então a batalha, ela é travada no campo das ideias. Essa guerra não é travada contra as pessoas em si, mas contra padrões de pensamentos, contra filosofias, teorias, visões e táticas. O diabo cega o entendimento dos incrédulos, ele distorce a verdade e ele espalha o erro e a mentira. Mas as nossas armas, que são poderosas em Deus, podem destruir tudo isso. Então, a arma que o Senhor nos dá, a arma que é poderosa em Deus, pode destruir toda e qualquer tentativa de Satanás para distorcer a verdade do Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a arma que nós temos para essa batalha espiritual. E continuando agora no versículo 5, diz assim também: e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então essa arma, ela também é poderosa para destruir essa altivez. O que seria essa altivez? São atitudes de arrogância, soberba, intolerância, qualidade de altivo, pessoas que se sentem dignas, pessoas que se acham demais, assim, elevado. Então essas armas, para essas pessoas que se apoiam em seus conhecimentos, essa arma de Deus destrói isso também. Destrói essas coisas que, ao invés de trazer essas pessoas para perto, elas ficam muito confiantes no seu conhecimento e ficam se achando, né, no linguagem popular, se achando demais, se achando autossuficiente, confiando em si mesmo, e então quer usar suas próprias ferramentas, seus próprios recursos. Mas nessa batalha não tem como nós sermos assim, nós precisamos quebrar essas coisas, e a arma é poderosa em Deus para quebrar essas coisas também. E também na continuação do versículo 5, ele diz assim: e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então essa arma, ela é poderosa para aprisionar os pensamentos do inimigo. Então, aquilo que o inimigo coloca na mente, aquilo que acontece dele soprar as mentiras, aqui ele estava soprando mentiras no meio da igreja de Corinto. Muitas vezes é isso que ele faz, né? Na verdade, é isso que ele faz, ele quer destruir a igreja de Cristo Jesus. Então, ele lança essas mentiras. Mas a arma poderosa em Deus, ela pode destruir isso. Então, a gente sabe que as armas espirituais, elas não aprisionam os homens, mas as ideias. Então, a nossa arma espiritual, ela não vai aprisionar as pessoas, mas aquilo que está na mente, aqueles pensamentos, elas vão quebrar aquilo, transformando em Cristo Jesus os pensamentos em pensamentos de Cristo. Então, essas armas são poderosas para destruir essa batalha ali na ideia. Ela liberta os homens, levando todo o pensamento cativo, ou seja, de volta, preso aos pensamentos de Cristo. Então não vai mais se dispersar, Satanás não vai mais destruir, lançar coisas na mente, mas a arma de Deus é poderosa para trazer à nossa mente a obediência de Cristo. Essa é a arma
poderosa que nós temos em Deus. E nós vimos então que as nossas armas, elas são espirituais, que essas armas são poderosas, e agora nós vamos ver que essas armas que temos em Deus, elas são eficazes. Elas funcionam de uma vez por toda, totalmente eficazes. E nós vamos ver aqui no versículo 6, diz assim: e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então essas armas espirituais não só destroem a resistência, as estratégias e a soberba e os pensamentos do inimigo, mas também têm autoridade para punir a desobediência daqueles que se entregam ao erro. Então é uma arma que também ela pune a desobediência. E que então, tirando toda a parte do erro e nos trazendo a obediência de Cristo, nos tornando semelhantes a Cristo Jesus, é uma arma poderosa para nos corrigir, para nos levar de volta aos pensamentos a Cristo, nos levar a sermos semelhantes a Cristo. E essas são as nossas armas em Deus. Então, como são as nossas armas? Elas são espirituais, são poderosas, são eficazes. E meditando sobre isso, falei: Senhor, nós temos visto aqui como são as suas armas. E agora, como usar então essas armas? E esse mesmo apóstolo Paulo, ele ensina também sobre a armadura de Deus, porque se estamos no campo de batalha, nós precisamos então nos armar com a armadura certa para essa batalha, que é uma batalha espiritual. A nossa armadura também é espiritual. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 6. Então, nós agora, como conclusão, nós vamos ver quais são essas armas poderosas que podemos utilizar nessa guerra. Então, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ler do 10 ao 13. Depois nós vamos ler também o versículo 18. E ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 18, ele fala também de uma forma de como então usar essas armas. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a nossa arma, vendo essa palavra de Deus, vendo a vida de Jesus, ali quando ele passou, descrito ali em Mateus 4, também falando em Lucas 4, Marcos 1, fala ali sobre Jesus no deserto. E mostra qual foi a arma que Jesus usou naquela batalha contra Satanás. Quem sabe dizer qual foi essa arma que ele usou? Essa arma totalmente espiritual. A palavra de Deus. E ele também estava ali em jejum. Então a arma que nós sabemos que essa arma é poderosa, sabemos que essa arma é eficaz e sabemos que ela é espiritual. Porque essa arma nós encontramos na palavra de Deus.
a Bíblia, a palavra de Deus. É ela que nós podemos usar e ela é totalmente poderosa nessa batalha, nesse campo de batalha que enfrentamos, nas nossas dificuldades, é a palavra de Deus. Em jejum também. Nós vimos ali em Mateus 17, os discípulos falando que tentaram expulsar demônios e não conseguiram, e então vem essa palavra aqui de Jesus. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Então, nossa arma também é oração, jejum e palavra de Deus. Essas são as armas poderosas que temos para usar neste campo de batalha. E elas são armas poderosas em Deus. Ou seja, sem estarmos em comunhão com Deus, nós não temos armas que sejam totalmente poderosas para uma batalha. É somente armas que estão em Deus. Por isso que fala ali que as armas são poderosas em Deus. E agora, para a gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual tipo de arma você tem usado na sua batalha? Será que temos usado as armas corretas? Ou estamos batalhando pelas nossas próprias forças, achando que vamos conseguir e fazendo e indo até o nosso limite? Muitas vezes nos cansamos. E com certeza, porque essa batalha não foi feita para batalharmos pelas nossas forças. Elas foram feitas para batalharmos em Deus, em Cristo Jesus. Então vamos tomar posse dessa vida, dessas armas, através da meditação da palavra de Deus, através da vida de oração, através da vida de jejum diante do nosso Senhor Jesus Cristo, para guerrearmos com armas poderosas em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós vimos, Pai, na Tua palavra que realmente existe uma guerra que está sendo travada em nossa vida, mas nós também vimos que nós temos armas que são totalmente poderosas, Pai, onde nós podemos batalhar, guerrear em Ti, Deus, armas que vêm do Senhor. E nós queremos vencer essas guerras em Ti, Jesus. Nós queremos utilizar daquilo que o Senhor nos deu, que é a Tua palavra, que é a comunhão contigo através da oração e do jejum. Nós queremos realmente usar tudo isso, Pai, para poder guerrearmos, ó Pai, em Teu nome, sermos vitoriosos em Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Porque tudo é para o Senhor e nós batalhamos para o Senhor e no Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido através das nossas vidas e em tudo que fizermos, Pai. Fortalece aqui a cada um de nós, nos fortalece para essa batalha, enche-nos, Pai, mais de fome e sede pela Tua palavra, de compromisso contigo da leitura, compromisso contigo do jejum, da oração. Desperta-nos para isso a cada dia, Senhor Deus. Realmente incomoda as nossas vidas para buscarmos mais e mais do Senhor. E sermos fortalecidos em Ti e estarmos prontos para essa batalha no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Paz.